Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um pote de geleia de morango. Aqui nós temos o risco, sacaria de algodão numa superfície com cola permanente. E nós vamos começar por essa parte aqui da geleia. Nós vamos trabalhar essa geleia assim. Eu tenho aqui verde pântano e eu vou começar colocando o verde pântano nos intervalos. Tá vendo? Olha aqui. Assim, ó. Todos os buraquinhos eu vou colocar o verde pântano. Não precisa acertar muito, não precisa ficar alisando muito, não. É uma coisa assim bem rapidinha. Olha, coloquei aqui nesse cantinho. Quando você terminar de fazer todos os buraquinhos, você vai fazer uma assim, ó, onde tem o risco, tá vendo? Tem uma linha dividindo. Isso aqui são uns morangos meio inteiros que eu tenho nessa geleia. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer um risco em cima do risco. E já vou aproveitar embaixo do paninho aqui, eu vou fazer como se fosse uma sombra. Mas isso tem que ser feito assim bem rapidinho, porque não pode secar. Então eu vou mostrar aqui um pedaço para você. Eu fiz esse pedacinho, eu já vou fazer a conclusão aqui. Não vou nem lavar meu pincel. Eu já vou pegar o vermelho profundo e vou colocar na parte onde é a fruta, onde tá o morango. Olha, assim, meio sujinho também. Você viu que eu nem tô caprichando muito. E não pode ficar uma coisa muito nítida. Por isso que você não pode demorar. E não deixe esses pedacinhos brancos. Passe o vermelho, nem que você saia pra fora um pouquinho, ó. Não faz mal, tá vendo? Se você não tem o vermelho profundo, trabalhe com o vermelho mais escuro que você tiver. O escarlate, por exemplo, é uma boa opção. Se você não tem verde pântano, misture um pouquinho de preto no verde pinheiro, que você vai ter o verde pântano. Olha, tá vendo? Não pode ficar essa linha ali, ó. Então, você tem que dar uma... misture um pouquinho assim com o pincel. Por isso que não pode preencher inteiro, porque senão você não consegue tirar essa linha. Vai fazendo de pedacinho. Passei pra fora, ali sujei um pouquinho pra fora, então eu vou acertar aqui com verde pântano. Pronto, depois que eu fiz essa etapa, eu vou lavar o meu pincel. Você vai pegar um pouquinho do marfim, tira o excesso e faz assim, ó, umas manchinhas em cima do vermelho. Tira o excesso, não pega e põe direto não, que senão vai ficar muito branco, não é pra ficar muito branco. Ó, isso vai dar uma textura. Tá vendo? Vai ficar assim. Então, eu vou terminar o meu, depois eu vou mostrar pra você como que ficou. E você vai fazendo o teu desse jeito aqui. Olha como que ficou. Você viu que tem alguns lugares assim que fica preenchido bem escuro? Então, você faz assim, ó. Você pega o pincel com um pouquinho do vermelho e faz umas manchinhas. Bem em cima. Não deixa parecendo catapora, tá? Aqui embaixo eu vou preencher também já com o verde pântano. Essa partezinha aqui. Tem que ficar bem certinho. Eu vou pegar um pincel pequenininho, com um pouquinho do marfim, assim, ó, só de um ladozinho, e vou passar uma linha bem certinha aqui com o marfim. Ó, eu saio dali e venho puxando
Pode espalhar um pouquinho. Pronto, só para marcar aqui a parte de cima do vidro que já fica pronto. Agora, essa parte nós vamos precisar dela seca para fazer a luz. Então, por enquanto, vai ficar assim. E nós vamos trabalhar aqui em cima agora esse paninho aqui. Eu vou começar por vou começar nesse cantinho, ó. Tem dois cantinhos aqui que são dobrinhas. Então, eu vou preencher toda essa área aqui com o verde kiwi. Olha, preencher inteiro. Os riscos, eles vão aparecer, então não se preocupe com isso. Olha, aqui eu tenho um risco, aqui tem o outro. Tá vendo? Olha, eles estão aparecendo. Se você, na hora de passar, tem medo, então você pode fazer assim, ó. Reforce as linhas antes de passar a tinta com o lápis 6B. Isso vai fazer com que apareça mesmo. Então, agora, com o verde pântano, vou fazer um pouquinho de sombra. Muito pouca tinta. Aqui dentro, só até chegar aqui, ó, no vidro. Só aquele cantinho. Aqui nós temos uma dobrinha. Como que eu vou trabalhar essa dobrinha? Primeiro, eu vou colocar uma sombra, essa dobrinha tá pra lá. Então, eu coloco uma sombra atrás. Atrás, daí eu já desço contornando a linha, ó, venho até aqui. Depois eu ponho um pouquinho de tinta aqui, esfumaçando para baixo. Aqui a gente tem desenhado já a dobrinha. Toda essa área vai ficar escura, porque tá franzido. Então, eu vou colocar um pouquinho de tinta e vou puxando. Onde tem a linha, você deixa um pouquinho mais acentuado o teu risco. Você dá uma puxada assim. Não deixa aquela coisa parada. É uma puxada, ó. Levanta o teu pincel. Do lado de cá, a gente faz a mesma coisa. Aqui, você não pode pôr muita sombra, porque esse lado vai ficar todo iluminado. Agora, pra cá, você já pode pôr. Aqui também, você vai deixar escurinho, porque tá por baixo. Agora, nós vamos colocar aqui o meu vermelho e verde pântano de baixo ainda tá molhado. Então, não vou colocar a luz, eu vou preencher e vou trabalhar a área lá de cima. Você vai preencher essa área aqui, ó, inteira com verde kiwi. A fita, não. Agora que eu preenchi, eu vou colocar uma sombra aqui. Tá vendo a linha, né? Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra, começando de lá, em cima desse risco, olha, pouquinho, mais um pouco desse lado. E você percebeu que eu não fiz assim? Eu fui colocando a tinta. Vou crescer um pouquinho aqui, tá ficando meio quadrado. Cuidado para não perder o risco, tá? Porque essas coisas, se perde o risco, às vezes entorta. Ó, tá ficando oval, mas eu tô fazendo batidinha com a tinta. Um pouquinho mais aqui. Sumindo pra lá. Limpando o meu pincel. E agora, com um pouquinho mais, eu vou fazer a mesma sombra que eu fiz aqui, eu vou colocar aqui em cima. Onde tem um risco para baixo, eu ponho um para cima. Tá? Aqui, ó, aqui tem, aqui tem. Todo lugar que tiver uma dobra para baixo, eu tenho que dobrar para cima também.
eu vou iluminar com branco. Um pouquinho de tinta, vou colocar aqui na borda. Não vou fazer uma linha reta, eu vou colocando a tinta e dando uma amassada de pincel só pra cima. Eu quero que não fique muito certinho, pra ficar um paninho meio rústico. Aqui tem que ficar, pra fazer aqui a curvinha, eu vou trocar de pincel, vou pegar o 2. Ó, aqui tem que ficar clarinho. Aqui, a segunda volta também clarinho. Olha. E a terceira volta, clarinho. Aqui eu já vou dando uma amassadinha pra cima. Já vou fazer, iluminar aqui, ó. Aqui também vai ficar bem clarinho. Você pode até dar uma puxadinha de luz, assim, ó, entre os dois escuros. Você põe o claro aqui e dá uma puxadinha. Ó, sem misturar muito. Evita passar o branco sobre o verde pântano. Aqui pode ficar bem clarinho. Aqui a gente, vou trocar de pincel de novo, ó, para fazer os cantinhos. Aqui a gente pode deixar bem clarinho. E essa pontinha aqui, ó, esse branco, ele encontra com esse de cá. Tem que ficar redondinho ali. Do lado de cá, a mesma coisa. Aqui tem que ficar bem branquinho. E aqui encontra a pontinha. Agora, aqui a gente faz o contrário. A gente coloca o branco aqui em cima, ó, e vai puxando ele nos intervalos do verde pântano. Olha, às vezes, o meu pincel é pequenininho, é chato. Eu coloco a tinta assim, aí na hora de puxar, eu viro o pincel. Ele tá assim. Na hora de puxar, eu giro. Faz uma linha, ó, não fica gordo. Então, você gira, põe assim e gira pra puxar. E esse ladinho aqui, ó, agora vai ficar iluminado. Coloca o branco ali e vem sumindo com ele. Não deixa assim dividido, não. Aqui ele tem que ir sumindo mesmo. Nós colocamos o lado de cá o verde pântano e a gente veio sumindo. Agora o branco aqui e vai sumindo. Com batidinhas, para dar uma certa textura ali pro tecido. Essa fita eu vou preencher com violeta. Eu vou iluminar com um pouquinho do branco. E eu vou pegar o branco e vou colocar bem no meio. Você viu que eu comecei aqui? O excesso da tinta ficou aqui. Pra lá foi sumindo, pra cá também sumindo. Eu quero que aqui fique mais claro. Agora eu vou dar uma esfumaçada só com o pincel. Pronto, vai ficar assim. Nós vamos pintar essa parte aqui agora. As folhinhas são 3 e eu vou fazer assim. Eu vou começar essa daqui colocando o verde kiwi, ó, mais da metade. Aí eu vou dar uma pinceladinha de amarelo limão para deixar mais clarinho ali. Eu vou pegar um pouquinho do verde pântano. Tô trabalhando com pincel número 6, tá? Mas vocês podem trabalhar com pincel menor se quiser. Vou deixar mais escurinho aqui embaixo. Vou fazer aquela puxadinha no meio. Vou esfumaçar um pouco pra lá.
e vou deixar a base dele aqui, ó, mais escurinha. Eu vou fazer esse processo em todos eles. Você viu que onde tem esses risquinhos, aqui, ó, em todas as folhas eu coloco esses risquinhos. É o lugar onde você vai puxar a sombra. Aqui tinha risquinhos, então eu passei o verde pântano e puxei a sombra. Aqui eu tenho os risquinhos. Aqui, quando eu puxar o verde pântano no meio, eu vou puxar pra lá. Olha como ficaram as folhinhas. Agora, com um pouquinho do marfim, eu vou iluminar ainda esse amarelo. Um pouquinho menos, não é para cobrir o amarelo, tá? Você só vai pôr umas pontinhas de luz. Aí, você colocou desse lado, faz uma sujeirinha de tinta do lado de cá também. Aqui, ó, do lado oposto da sombra. A sombra você colocou com verde pântano. Aqui a mesma coisa, olha, só umas pinceladinhas. Puxa um pouquinho, depois do lado de baixo e também puxa um pouquinho. Agora eu vou fazer com pincel zero ainda um acabamento aqui. Já até poderia considerar pronto, mas eu quero fazer esse acabamento. Olha, com pincel zero e o verde pântano. A folha do morango, ela é cheia de pontinhas. E eu quero deixar bem riscadinho. Aqui dentro, olha, ela é assim, ela tem uma textura bem riscadinha, assim. Vou fazer esse acabamentinho aqui desse lado, porque às vezes a gente invade um pouquinho. Daí você vai só com a pontinha do pincel fazendo umas entradinhas assim, ó. A gente já consegue deixar aquele crespinho. E daí um risquinho no meio. Aí vários risquinhos paralelos pra cima. E risquinhos paralelos pra cá também. E finalmente nesta aqui. Também vou fazer aqui, ó, do lado de cima da folha, esses cortezinhos. Risquinhos paralelos. Risquinhos paralelos. Geralmente eu faço isso daqui de um lado só, mas aqui no morango vou fazer para os dois lados. E fazer um acabamento crespinho aqui do lado de baixo. E agora, hora do morango inteiro. Ele é pequenininho, então eu vou trabalhar com o pincelzinho número 2. Eu quero usar o vermelho vivo. Essa é a hora de você usar o vermelho mais claro que você tem. Eu vou usar o uva. Você pode usar também aqui, para fazer a sombra do morango, você pode usar o verde pântano. Mas eu vou usar uva, porque eu quero que ele fique mais claro do que aqueles morangos que a gente colocou dentro do pote. Então, eu vou preencher inteiro com o vermelho vivo. Agora que eu preenchi inteiro, eu vou pegar uma pinceladinha do uva e vou colocar aqui, ó, essa área. Eu não vou esfregar, eu vou colocar a tinta, fazendo manchinhas. Vou colocar aqui nesse cantinho. E vou limpando o pincel aqui na volta, porque a gente não pode pôr uma sombra assim. Ó, vai ficar iluminado só desse lado. Aqui já tá bem escurinho. Eu vou fazer uma luz aqui, ó, com amarelo canário. Também vou fazer batidinhos. Não vou esfregar. O morango, ele tem textura.
A gente vai colocando, vai apertando, ele vai, parece que vai sumindo, mas vai colocando e fazendo sumir. Olha, some uma cor dentro da outra. Não pode ficar uma metade de uma cor e outra metade da outra. Usei o uva para fazer a sombra, eu vou usar o uva com o pincel 0 para colocar algumas sementinhas. Eu dou só uma apertadinha de pincel. Ó, não precisa mais do que isso. Nunca você deve colocar atravessado, tá? Sempre assim, ó, na direção do cabinho. E agora a gente vai fazer as sépalas do morango. Vou colocar o verde kiwi. A gente tem a divisão delas aqui, porque a gente sabe que todas se encontram ali no meio. Uma pontinha de verde pântano bem no meio, aí eu vou puxando. Olha, tá dividindo as sépalas. Dá uma esfumaçadinha. Só esta aqui que vai ficar com a luz, com a sombra um pouquinho no meio. E agora eu vou iluminar direto com o marfim. Agora é hora de você fazer aparecer a sépala, olha. Pouquinho de luz, mas essa luz vai deixar um contraste. A luz sempre, ela vai de um lado só. Só nesta daqui que ela vem assim, ó, dos dois lados, porque essa tá de frente. Aquela de trás só vai levar um pouquinho de luz ali em cima. Eu vou finalizar com o pincel 0 e o verde pântano. Aqui a gente tem um cabinho. Vou colocar e já vou passar uma pinceladinha de kiwi em cima dele para ele aparecer. Aqui tem uma pontinha. Aqui tem uma pontinha. Agora, para fazer isso aqui, você pode olhar no risco. Que a gente vai desenhando. Olha só que bonitinho, bem tortinho. Já vou fazer a sépala desse daqui também. Esse cabinho com o verde pântano, ele começa o verde aqui. Ele não começa ali. Ali ainda é como se fosse a polpa do morango. Um pouquinho do verde kiwi junto. Eu vou colocar um pouquinho, a florzinha do morango ela é branca, então pra gente fazer o branco aparecer, você tem que ter um pouquinho de sombra. Então eu vou colocar, olha, sépia com pincel 2 em volta do miolo e nas divisões entre as pétalas. Muito pouca tinta, tá? Depois você vai pegar o branco e você, ó, o pincel tá cheinho de tinta. Aí eu vou fazer assim, ó. Eu coloco o pincel aqui, puxo um pouquinho. Aí eu coloco o pincel ali pro outro lado e vou puxar até embaixo. Olha, eu separei. Aí eu começo aqui, ó, outra pétala. 2 pinceladas e limpo o pincel. Aqui só vai ter uma sujeirinha de tinta. Eu vou fazer a outra para gastar a tinta do pincel. Ó, eu só vou separar. Tá vendo que vai ficando aquele escurinho ali, é uma sombra. Agora eu vou colocar um miolinho amarelo canário.
Com o pincel 0, eu ainda vou fazer um acabamento em sépia, pontinhos, em volta do miolinho amarelo canário. E vou fazer uma sujeirinha no meio, olha que legal. Se precisar, você pode, nessa hora, dividir um pouquinho mais as pétalas. Agora é o moranguinho cortado. A maioria das frutas cortadas, a cor interna é marfim. Então, eu vou preencher toda essa área com marfim. Inclusive aqui, ó, eu vou encher esse pedacinho também. Com uma pincelada do vermelho vivo, eu vou fazer aqui um contorno, mas assim, ó, não em cima do marfim, eu vou fazer pra fora. Um contorno mesmo, até aqui na flor. Depois eu vou passar um pouquinho aqui. Aqui vai ficar só mesmo uma linha, vai terminar em cima do verde. Eu vou fazer uma sombra de uva nesse contorno, só que não em cima dele, vou passar bem na borda de baixo, olha. Agora a gente vai fazer diferente, a gente vai colocar em cima do marfim um pouquinho do vermelho. Você viu que ele vai dar uma desbotada. Ó, vem limpando o pincel pra dentro, do lado de cá também. Aqui deu uma misturada, mas a ideia é ficar, a gente já vai resolver aqui. Ó, vem limpando o pincel. Toda a volta vai ficar assim, bem rosado. Agora, a gente vai lavar o pincelzinho, a gente vai pegar um pouquinho do branco e a gente vai colocar aqui, ó, nessa área clara, umas pinceladinhas. E com esse branco, a gente vai fazer umas puxadinhas pra fora. Pode até dar batidinhas assim, ó, com o pincel na borda, sem sair, né? Essa área aqui, eu vou pegar um pouquinho do marfim, vou pegar com 0. E vou fazer uma linha. Separando a casca da polpa do morango. Aqui você viu que tem dois riscos. Então, eu vou sujar o pincel com sépia e vou fazer exatamente como tá ali. Olha, eu não preenchi, eu fiz só o risquinho, com um pouquinho só de tinta, como o marfim ainda tá bem úmido, então vai ficar assim, ó. Duas manchinhas. Acho que ficou forte, então eu vou colocar um pouquinho de vermelho em cima, ó, isso, fica mais parecido com o morango. Agora eu vou arrumar aqui essa parte do cabinho, ele fica clarinho aqui, ó, no meio das duas manchinhas e sobe aqui. E com o verde pântano, eu vou fazer essa parte assim. Tá, você viu que aqui a gente tem, eu fiz 2 risquinhos. Vou usar o verde kiwi e vou fazer assim, ó, 2 manchinhas. Como se fosse 2 folhinhas. Vou sujar um pouquinho do pântano aqui só para escurecer. E essa florzinha, não sei se você reparou, mas ela não tá de close. Essa, sim, tá bem diferente. Essa daqui, ela tá viradinha. Como que eu consigo esse efeito?
o desenho aqui, ó, as pétalas ficam inteiras, essas aqui mais compridinhas e essa daqui tem que ficar assim, curta. Se ela ficar inteira, fica em close, assim ela fica de ladinho. Eu vou fazer da mesma forma, com um pouquinho do sépia, em volta do miolo, passando nas linhas. Depois a gente vem com o branco. Primeiro aqui, ó, ali fora, bato o pincel para um lado, para o outro lado, limpo o pincel para baixo. Agora aqui eu já vou dividir. Olha como eu tô apertando o pincel para ficar essa divisão. Aqui só vou puxar a tinta, aqui eu vou dividir outra vez, na parte de cima. A parte de baixo só puxo o pincel. Aqui também eu vou dividir na parte de cima, parte de baixo só dou uma limpadinha. E essa daqui é compridinha, olha. Eu não vou trabalhar assim, é assim. Miolinho amarelo. E alguma ajeitadinha e umas pontinhas em volta do miolinho com sépia. Agora, nós vamos colocar a luz aqui nesse pote. Perceba uma coisa, ele é curvo. Então, essa luz que a gente vai pôr, essa pincelada de branco, que é o reflexo, ela tem que ficar também curva. Eu vou colocar uma pincelada de branco aqui no pratinho. Eu vou deixar o meu pincel sujo de tinta. E eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar a tinta aqui, que é a área mais clara, a área mais alta, né? Que tá mais altinha. E essa tinta, ela vem fazendo isso aqui, ó. Vou pôr mais um pouquinho aqui. Agora, eu vou pegar um pouquinho mais. Assim. Eu vou colocar... Eu não vou pôr em cima da linha, da beiradinha. Eu vou pôr um pouquinho mais pra dentro, assim, ó. Apoio o dedo e venho trazendo o pincel. Olha. Tem que ficar bem branquinho. Assim. Eu vou colocar um pouquinho aqui também, assim, ó, uma pincelada. Vou colocar mais um pouquinho aqui, não em cima do escuro, um pouquinho mais pra dentro. Olha, só isso daqui. Acho que esse eu posso até aumentar um pouquinho mais. Acho que tá de bom tamanho. Quanto mais a gente coloca, às vezes a gente pode estragar. Então, ó, vou colocar, seguindo essa curvatura, uma aqui, assim. Acho que chega. Se você colocar muito e achar que tá demais, então você, como tá bem seca a pintura, umedeça um paninho e dá uma limpadinha, que você pode depois colocar novamente. Para fazer um pouquinho de sombra aqui do lado, eu vou usar uma pincelada de amarelo canário. 2 pinceladas de água. Misturo bem, deixo bem aguadinho. Agora, eu tiro o excesso de tinta do pincel. E eu vou colocar essa tinta bem aqui, ó, pertinho. Pego um pouquinho, coloco pertinho do pote e venho limpando pra fora. Ó, pego um pouquinho.
no cantinho e limpo o pincel pra fora, viu? Olha, não tenho mais tinta no pincel, ó, tem nada, de tão pouquinho que eu peguei. De novo, um pouquinho, coloco no cantinho e vou limpando o pincel pra fora. Se você colocar muito, vai parecer um sol aqui, não é esse o objetivo. Vou colocar um pouquinho aqui em volta desse morango também. Pronto, essa área foi. Agora eu vou mudar de cor. Eu vou pegar uma pinceladinha de violeta, também uma pinceladinha de água. Limpo o meu pincel e eu vou colocar o violeta desse lado. Olha, eu tô colocando quase em cima do pote, para poder limpar o pincel para fora. E ficar uma sombra bem curta. Vou completar aqui com um pouquinho do violeta. Aqui eu tenho amarelo, eu vou pôr um pouquinho do violeta. Você vai ver que onde os dois se encontram, o amarelo e o violeta, vai ficar uma tonalidade meio ocre. Não faz mal, vai escurecer um pouquinho. Aqui embaixo, eu já vou deixar crescer um pouquinho o violeta aqui. Vai ficar assim meio quadradinho. Violeta aqui, pode ficar até um pouquinho mais forte. E aqui a gente já trabalha assim. Olha, violeta e o amarelo canário. Mistura esse restinho, vai ficar um tom, quase um cappuccino. E eu já vou colocar essa sombra aqui embaixo, mais pertinho do pote. Isso vai fazer como se fosse uma mesa, olha, só umas manchinhas, não leve muito pra lá, é só aqui embaixo. Bem pertinho, o meu tá acabando aqui, tem que fazer mais um pouquinho. Bem pertinho aqui, ó, nessa base, que tem que ficar bem mais escurinho, para dar sustentação para todos esses elementos. Se você não quiser misturar, você pode usar o sépia. Pronto o trabalho. Espero que vocês tenham gostado e boa pintura para vocês. Terminamos mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. E esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!